Olá, meus amores! Bem-vindos ao canal Fraterno Kids! O tema de hoje que a gente vai conversar é sobre crenças limitantes. Quais são as suas crenças que têm limitado a sua vida? O que é que você realmente acredita? E afinal de contas, o que é isso? O que são essas crenças limitantes? As crenças limitantes são verdades que alguém fala pra gente, verdades assim, que se tornam verdades absolutas. Não é que sejam realmente verdades, mas porque a gente acredita tanto que seja verdade, que se torna verdade pra gente. Aquilo vai se concretizando na nossa vida. E aí eu vou contar pra vocês hoje uma história que é a história de Jacó, que tem recebe uma crença limitante, né? E ele acaba concretizando isso na sua vida até que ele conhece Deus e muda tudo na vida dele, né? Vamos conversar sobre esse tema que é tão instigante, tão interessante, que serve tanto pra gente, adultos, né? Nós que somos pais, somos educadores, como também como é que a gente age na vida da criança sobre isso. O que é que a gente tem falado para as nossas crianças que tem se tornado uma crença limitante na vida da criança. E aí eu vou começar lendo um texto, um versículo aqui da história de Jacó, e depois a gente vai conversar um pouco sobre como a gente tem falado com as nossas crianças e que realmente limita a nossa criança de crescer, de se desenvolver, porque a gente simplesmente falou palavras para ela que ela realmente acredita que ela é aquilo ali. Vamos lá? O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Gênesis. Gênesis 25, a partir do versículo 19, que fala sobre o nascimento de Esaú e Jacó. Você sabe o que significa a palavra Jacó? Jacó, a palavra significa enganador, trapaceiro, aquele que mente, né? Aquele que quer sempre tirar uma vantagem. E aí, vamos lá ler esse texto que é tão interessante. Por que que escolheram os pais de Jacó, escolheram esse nome para Jacó? Esta é a história de Isaac, filho de Abraão. Isaac, que tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmão de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Olha só, eu já contei para vocês aqui que a história de uma criança, de uma pessoa, não começa na história realmente dela, começa na história dos pais. A gente já conversou um pouco sobre isso e aí a gente vê justamente esse texto falando isso, que é a história de Isaac, filho de Abraão. Ainda traz essa identificação. Só que aqui, na verdade, vai contar sobre a história, também sobre a história de Isaac, mas vai contar a história de Esaú e de Jacó. Eles eram gêmeos. E aí, no versículo 1 ainda, eles moravam na Mesopotâmia. E aí, no versículo 2 diz assim, 21, desculpa. Rebeca não podia ter filhos, e por isso, Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele, e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela haviam gêmeos. E aí o texto traz assim, e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim, por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu, no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz a 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. O mais velho será dominado pelo mais moço. O mais moço, a gente vai ver aqui no decorrer da história, que é Jacó. Mas a Bíblia não fala que para o mais moço dominar o mais velho, o mais moço teria que ser trapaceiro, teria que ser um enganador. Não, a Bíblia não fala sobre isso. E aí, vamos continuar aqui. Chegou o tempo
de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele. Era Esaú. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Porque a criança nasceu segurando o calcanhar do irmãozinho, isso é algo que é do nascimento de gêmeos, é uma situação daquele momento. E aí, porque ele nasceu assim, já colocaram o nome dele de Jacó, porque ele segurou o calcanhar do irmão. Então já se criou uma ideia de que ele era uma pessoa que estava sempre querendo tirar vantagem. Ia ser sempre assim. Então, é porque ele segurou o calcanhar do irmão para sair, né? Então era uma vantagem que ele estava tendo na hora do nascimento. E às vezes, nós que somos pais, somos orientadores de nossas crianças, a gente fala isso para a criança por causa de um comportamento, por causa de uma ação da criança. A gente diz assim: você é mentiroso, você é pirracento. E por causa de uma ação. Aquele comportamento que a criança está tendo, às vezes não é uma ação. Miriam, mas não foi uma ação. Ela vem tendo esse comportamento, a criança vem tendo esse comportamento. Sim, ela está tendo esse comportamento porque ou é uma fase que a criança passa mesmo de mentir para se defender. Muitas crianças passam por isso, não todas as pessoas passam, mas muitas crianças passam por isso. É uma fase. Ou é um reflexo daquela situação que ela está passando, daquele ambiente que ela está vivendo. Então não dá pra gente simplesmente dizer, por causa daquele comportamento, dizer que a personalidade da criança é mentirosa. Uma outra situação que eu já vi, já presenciei, assim, é bebês sendo chamados de pirracentos. Porque a criança, assim que eu troco a fralda, a criança faz xixi, faz cocô, né? Faz xixi, não, ninguém reclama, mas faz cocô. Assim que eu troco a fralda, ela tá me pirraçando por causa disso. Tá pirraçando, gente, um bebê vai entender o que é uma pirraça. E aqui eu não tô dizendo que um bebê não tem a natureza pecaminosa, não. Mas é porque uma criança, ainda um bebê, ainda não tem essa malícia de dizer, agora eu vou pirraçar. Então, a gente acaba colocando isso na criança, dizendo que o bebê é um bebê pirracento, que a criança é pirracenta, ou que a criança é birrenta, porque a criança chora, e é um comportamento daquele momento. Então, a gente não pode dizer que a criança porque ela acaba acreditando nisso. Se você acaba dizendo à criança, você é pirracenta, a criança adquire isso se apropria disso como verdade. Porque você é o pai, você é a mãe. E o que você fala para ela é uma verdade absoluta. Os pais têm essa responsabilidade de passar isso para as crianças. A criança acredita que ela realmente é aquilo que o pai dela fala, aquilo que a mãe dela fala. Por exemplo, quando eu era criança, meu pai falava muito assim de que eu era muito inteligente, então aquilo ali para mim era uma coisa muito fantástica. Eu procurava estudar, procurava me informar. Meu pai, ele tem muito orgulho até hoje de dizer assim, que ele me dava presentes como calculadora, porque eu ficava brincando mesmo com a calculadora, ele achava isso muito, muito bacana. Então ele me criou assim como se eu fosse uma criança super inteligente, então eu acreditava realmente que eu era muito inteligente. Mas tem um desfecho nessa história, não por causa de meu pai, mas eu vou contar mais pra frente, essa questão das pessoas realmente falarem outras coisas e que acabam me limitando também. E é um momento para você refletir sobre as suas crenças limitantes. Você que é adulto, qual é a crença que realmente você acredita como verdade absoluta e que está limitando a sua vida? Isso para mim, o que meu pai falava para mim, não era uma crença limitante, era uma crença fortalecedora. Mas eu tive sim, na minha vida, algumas crenças limitantes. A gente tem que pensar que quando a gente tem uma crença limitante,
a gente tem que repensar, refletir sobre isso e trazer à memória, trazer ideias para a nossa vida de crenças fortalecedoras. O que é que nos impulsiona? O que é que nos joga para frente? Porque essas crenças limitantes nos paralisam. Eu sou pirracenta, então eu sou assim. E a gente acaba tendo uma síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim. E não se desfaça dessas crenças limitantes. E se desfaça e coloque isso também para a sua criança. A gente está sempre aqui falando, incentive seu filho, motive seu filho, encoraje seu filho. Isso são crenças fortalecedoras. Traga isso para a sua vida e para a vida da sua criança, para a vida da sua família. Não diga para a sua criança que ela não vai conseguir. Quantas vezes a gente vê pessoas que são frustradas, decepcionadas, tristes com os pais, porque isso já na fase adulta, porque meu pai sempre dizia que eu não ia conseguir, meu pai sempre dizia que eu não ia dar para nada, que eu não ia prestar em nada. E realmente as pessoas acabam ficando tristes, decepcionadas, se limitando a algumas situações. E aí, voltando aqui para nossa história, a história de Jacó, ele já nasceu com esse nome de enganador. E aí, com esse nome de enganador, ele internalizou, se apropriou disso, de que ele era um enganador. E para completar, a mãe dele, Rebeca, ainda ajudou ele a fazer algumas trapaças, né? E uma das trapaças que Jacó fez foi justamente com Esaú. Porque Rebeca tinha uma preferência por Jacó. E aí a gente tem que pensar o seguinte também. Quem tem 2 filhos ou mais, tem que pensar sobre essa questão do equilíbrio de afeto, de amor, de torcida pelos filhos. Porque o amor, eu até entendo de ser igual, é realmente igual, mas a gente acaba tendo uma aproximação por alguém, por um dos nossos filhos. Mas a gente precisa dosar esse equilíbrio do afeto e da torcida, porque a gente acaba querendo torcer mais por um do que pelo outro, não quem vai. Ainda mais se tiver uma situação que 2 estejam ali naquela, digamos assim, numa disputa, né? E era o caso de Jacó. Jacó e Esaú, eles tinham uma disputa pela primogenitura. Por que essa disputa? Porque nos tempos antigos, o primogênito era quem herdava tudo. E era a situação que era Esaú que ia herdar tudo. E Deus já tinha falado que no ventre ainda, quando Jacó ainda estava no ventre, que Jacó ia dominar Esaú. Ia ser maior que Esaú. Não precisava que nenhuma trapaça acontecesse. Você entende que a promessa já estava sobre ele? Aí ele quis fazer uma trapaça. Ia com a ajuda da mãe dele. A primeira coisa que ele fez foi, ele fez uma comida e quando Esaú chegou, Esaú morrendo de fome, ele vendeu a comida, né? Trocou a comida pela primogenitura. E Esaú, na verdade, que vendeu a primogenitura. Se eu estou com fome, estou morrendo de fome, o que é que me adianta mesmo a primogenitura? Pensou Esaú. Eu lhe vendo a proposta a partir de Jacó. Eu lhe passo, você me passa a primogenitura se eu te der comida? E aí Esaú passou a primogenitura. Só que aí os anos se passam e a gente vai ver um Jacó trapaceiro agora, com a ajuda da mãe dele. E quero que vocês, quem quiser acompanhar, né? E é muito interessante que vocês acompanhem, que vocês percebam essa situação na vida de Jacó. O texto que a gente vai ler aqui está em Gênesis 27, tá? A gente vai ver aqui agora um Jacó trapaceiro. Isaac, o pai de Jacó, e o pai de Esaú já estava bem velho. E aí ele já não estava enxergando tanto. E aí ele já estava, na verdade, já tinha ficado cego. E o texto diz isso. Isaac já estava bem velho e havia ficado cego.
Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: Meu filho, estou aqui. Estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse: Você está vendo que eu estou velho, e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e suas flechas e vá até o campo e caça um animal. Prepare uma comida saborosa para mim, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Isaac também tinha um filho predileto. O filho predileto de Isaac era Esaú. Já o filho predileto de Rebeca era Jacó. E aí a gente já tem uma situação, né? E aí Esaú corre lá, vai procurar uma caça para trazer para o pai. Por sua vez, olha só, versículo 5. Gênesis 27, versículo 5. Acontece que Rebeca, a mãe deles, escutou tudo. E o que Isaac disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó, contou tudo para Jacó. Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: Vá caçar um animal e depois de comer eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Aí olha a ideia de Rebeca. Agora, meu filho, escute. Escute bem e faça o que eu vou lhe dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Olha só, Esaú saiu para caçar. Saiu para trazer uma caça para o pai e fazer aquela comida. Jacó, com a ajuda da mãe, foi perto de casa e pegou um dos animais, preparou a comida e trouxe para Isaac abençoar ele. Só que Jacó ainda fala assim: Mas minha mãe, meu irmão é muito mais peludo do que eu. Meu pai vai desconfiar. Na hora que meu pai pegar em mim, ele vai perceber que eu não sou Esaú. E aí, a mãe ainda diz assim: Não, você vai se cobrir com a pele do cabrito. Colocar a pele do cabrito na sua mão. E seu pai não vai desconfiar de nada. E ainda tinha uma outra questão. A questão do cheiro. Aí ela disse: Não se preocupe com isso também. Eu vou vestir, você vai se vestir com a roupa de seu irmão. Então vai ter o cheiro de seu irmão. Você vai estar com pelos como o seu irmão. Então seu pai vai te abençoar como se fosse Esaú. Você será o primogênito naquele momento. Ele vai abençoar você como primogênito. E assim Jacó fez. E enganou o pai dele. Quem quiser ler, é um texto muito interessante. Está em Gênesis 27. A gente começa contando a história deles em Gênesis 25, mas esse trecho exato da trapaça de Jacó está em Gênesis 27. E aí ele consegue sim enganar o pai dele e consegue a primogenitura, a bênção da primogenitura. Só que tem uma coisa, ele sabia também que logo o pai deles ia morrer. Então, quando Esaú descobriu aquela situação, ficou com muita raiva de Jacó. Ficou com muita, muita raiva de Jacó. Então ele pensou: logo meu pai vai morrer. Quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Porque ele roubou minha primogenitura. Roubou a minha bênção. E aí, Rebeca, mais uma vez, por saber dessa situação, manipulou a situação e falou com Isaac para que Jacó fosse embora, lá para as terras da família dela. E assim Jacó fez. Foi embora. E aí, nessa ida dele à Mesopotâmia, onde uma outra parte da família de Rebeca morava, lá ele conhece a esposa dele. Mas isso é um papo para outro dia. Aí, nessa história, eu ainda quero falar para vocês o seguinte. Ele passou a vida dele com essa crença limitante de que ele era uma pessoa trapaceira.
E se você fala para seu filho que ele é um trapaceiro, que ele é um mentiroso, que ele é coisas ruins, sabe? Pirracento ou birrento, essas coisas, sabe? Seu filho vai acabar acreditando. Um outro cuidado que a gente deve ter com as crianças é sobre os sonhos dela. Quando a gente diz para uma criança que ela não vai conseguir, ela realmente acredita que não vai conseguir. Por exemplo, quando uma criança diz que quer ser médica, e a criança às vezes não está muito interessada nos estudos, e aí a gente diz assim para a criança: você quer ser médica? Tem que estudar, viu? Você não gosta de estudar? Olha só o que a gente diz para a criança. Que para ela aquele sonho ali estava quase impossível. Porque tem que estudar e ela não gosta de estudar, então você já disse à criança que ela não vai conseguir. Ela começa a acreditar nisso. E às vezes é só uma fase da criança de não estar querendo estudar por conta de, talvez, de um relacionamento com a professora ou com os coleguinhas. Então, ela não está conseguindo, está com alguma dificuldade. E às vezes até a criança ela precisa usar óculos. E por isso ela não consegue se interessar nas matérias, e os pais não conseguem, às vezes, perceber que a criança está precisando usar óculos, e aí começa a dizer que a criança não gosta de estudar. Tome cuidado com o que você fala com a sua criança. Tome cuidado com o que você diz, porque ela pode acabar acreditando. E aí é que eu quero voltar e vim para eu contei para vocês uma crença que eu tinha, que era fortalecedora, que é meu pai acreditava muito que eu era muito inteligente, que eu ia dar conta de tudo. E aí, eu cresci acreditando nisso, eu sempre fui bem estudiosa. E aí chegou um momento na 8ª série, que no meu tempo ainda falava 8ª série, que hoje em dia é 9º ano, eu queria estudar numa escola técnica, queria fazer um vestibular e para entrar numa escola técnica. Mas aí eu conversei com pessoas erradas, não foi meu pai, não foi minha mãe. Mas eu conversei com algumas pessoas e algumas pessoas disseram assim: tem que estudar. Para mim, essa parte do tem que estudar estava ótimo, porque eu era estudiosa. Mas aí me disseram uma outra coisa. Quando essa pessoa passa numa escola técnica, a pessoa não tem mais vida, é só estudar. Ora, falou isso para uma menina de 14 anos. Logo eu pensei, eu não vou ter mais vida. E aí a gente diz assim: poxa, mas com 14 anos já era para você entender que não ter mais vida. Mas eu entendia que não era uma questão de não ter mais vida, que eu ia morrer, não. Eu tinha certeza disso, mas eu ficava pensando que eu ia ter que passar todos os dias, todos os meus finais de semana, só estudando. E eu só tinha 14 anos. Eu já estudava bastante, tudo. Passava meus finais de semana estudando, inclusive. Mas por uma crença de que eu não ia ter mais vida, que a minha vida ia ser só estudar, que eu ia passar as noites em claro estudando, eu disse: não quero isso não. E aí desisti de estudar para aquela escola técnica. Continuei estudando normal na escola, mas aí não estudei mais na escola técnica. E quando chegou próximo do dia de já 1 mês, 2 meses para fazer a prova, aí eu resolvi fazer a prova, comecei a estudar, mas já estava muito em cima da hora. E não deu mais tempo de realmente pegar aqueles assuntos de uma forma objetiva, direcionada para aquela prova. Acabei não passando nessa prova por conta de uma crença que realmente me limitou. Depois disso, não tive mais crenças, esse tipo de crença limitante em relação aos estudos. Não, eu passei a estudar, disse: não, eu vou conseguir estudar, vou conseguir passar naquilo que eu me propuser a passar. E, graças a Deus, eu passei também em alguns concursos. E foi muito bom para minha vida isso. Eu parei com aquela coisa de que eu entrar em um cursinho, eu não vou ter mais vida. Não, eu vou ter vida sim. E aí veio o vestibular de uma universidade federal, consegui passar, porque tem sim, a gente tem como conciliar sim os estudos com a vida social. Esse não ter mais vida era uma vida social que as pessoas estavam falando. E eu entendia, é claro, né, que era uma vida social que as pessoas estavam falando. Mas eu não conseguia entender que eu ia conseguir conciliar.
Depois eu passei numa universidade federal e consegui, sim, fazer essa conciliação dos estudos. E, assim, seria uma tragédia se alguém me dissesse de novo, né? Não ia ter mais vida, você não vai ter mais vida. Ou talvez não, eu ia continuar, que agora eu já estava uma menina mais madura, ia continuar estudando. Mas não fale isso para os seus filhos, que ele não vai conseguir ou que ele não gosta de estudar. Não, a criança às vezes está com uma dificuldade em uma situação, em uma matéria, por conta de alguma coisa. E aí a gente já coloca o rótulo na criança de que a criança não gosta de estudar. Não vamos fazer isso com as nossas crianças. Vamos incentivar as nossas crianças a estudar. Vamos trocar nossas crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Olha só como essa crença fortalecedora de que meu pai colocava em mim, né? De que eu era estudiosa, foi muito bom. Eu continuei sendo estudiosa. Ele me dava presentes assim. Era a calculadora, máquina, na época, gente. Na época era máquina de escrever. E aí eu gostava de brincar com aquelas coisas ali, com aquele mundo de letras e números. Isso é muito bacana quando você que é pai, você que é mãe, fortalece isso na criança. Ainda que você não veja na criança esse interesse nos estudos, você incentiva o seu filho a ter interesse. E não diz assim, ele não gosta de estudar. Principalmente quando a gente diz assim, para outras pessoas que a criança não gosta de estudar. É realmente algo que envergonha a criança. E aqui eu não quero trazer para você que é pai, você que é mãe, que se sinta culpado por ter feito isso, não. Se algum dia você já fez isso, não se sinta culpada, não se sinta culpado por ter feito isso. Ninguém é perfeito. Todos nós temos nossos erros. O importante é querer acertar. Então a gente vai fazer. Se hoje você percebe que você já fez isso algum dia com o seu filho, mude a rota. Agora você, ao invés de ter crenças limitantes, colocar isso para sua criança, coloque agora crenças fortalecedoras. Meu filho, eu acredito em você. Você vai conseguir. Vamos sentar aqui. Qual a sua dificuldade? Você tem dificuldade em quê mesmo? Qual a matéria? Você quer a depender da idade, claro, né? Um reforço escolar? O que é que eu posso te ajudar aqui? E isso eu não estou falando para você fazer as coisas pelo seu filho, não. Você está ajudando ele a desenvolver a autonomia. Você está ajudando o seu filho a entender qual é a dificuldade dele e que ele pode sim superar os obstáculos. Não vamos pensar em colocar crenças que limitam a nossa criança. E aí, voltando aqui para o nosso texto, a gente vai ver também que Deus também mudou o nome de Jacó, porque o nome de Jacó era trapaceiro. Isso, o pai e a mãe dele colocou isso na vida dele e ele realmente foi construindo, se apropriando disso, de que ele era um trapaceiro. E aí, Deus muda o nome de Jacó. Vamos ver? E o texto que eu quero ler com vocês está em Gênesis 32, que fala sobre essa mudança, né? Que Deus mudou o nome de Jacó. Por que Deus fez essa mudança no nome de Jacó? Esse nome trapaceiro foram os pais dele que colocou. Vamos lá, Gênesis 32, versículo 22. Mas antes de fazer essa leitura, eu quero trazer um histórico aí para vocês, né? Porque a gente leu aqui Gênesis 27. Eu disse a vocês que ele fugiu para casa dos parentes da mãe dele. Mas e aí, o que aconteceu nesse período? Ele acabou casando com Raquel, casou também com Leia. E ele teve 2 esposas, sim, 2 irmãs. E aí, por conta também de uma trapaça que o sogro dele fez com ele. E aí, já chegou o tempo dele retornar para a cidade natal dele. Isso já tinha passado 14 anos. E agora ele estava retornando para a terra dele, para a terra do pai dele. E aí, nesse caminho, aconteceu algo diferente que mudou, sim, a vida de Jacó. Jacó passou de
passou de trapaceiro para um outro nome bem bonito, bem bacana. Vamos ler? Gênesis 32, diz assim, versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque. Ele já está voltando a viagem, tá, gente? Ele está viajando já de volta para a terra dele, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Todo mundo já tinha passado. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse, solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Jacó queria ali agora a bênção dele. E aí, quem é cristão há mais tempo conhece aquela música que Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E aí o anjo pergunta, o que queres que eu te faça, Jacó? E ele diz assim, ó, dá a minha bênção, depois você pode ir. E aí o anjo realmente abençoa Jacó, mas também coloca uma mudança na vida de Jacó. Então o homem disse, o seu nome, versículo 28, não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu, por isso o seu nome será Israel. O que Deus estava fazendo ali na vida de Israel era uma mudança, de Jacó, né? Agora para Israel, uma mudança de caráter. Ele não mais seria uma pessoa trapaceira. Ele era um homem de Deus, um homem que ia buscar viver em honestidade. Então Deus mudou o nome dele para Israel. E a gente tem uma promessa por conta de Abraão, de Isaac, de Jacó, que agora é Israel. Nós temos essa promessa de realmente servir a Deus e Deus nos abençoar. E a salvação de Cristo Jesus vem também através dessa promessa. Porque quando Deus abençoou Abraão, o avô de Jacó, ele diz assim, ó, em ti serão benditas todas as nações. Por causa de Abraão, todas as nações são benditas. Inclusive nós somos benditos por conta disso. Então a bênção de Abraão, de Isaac, de Jacó, agora Israel. E Jacó não podia ficar de fora dessa bênção e precisava ter sim uma transformação na vida de Jacó. E essa transformação é uma transformação de caráter. E ele se colocou também nessa posição de fazer essa mudança. Se colocou na posição de agradar a Deus. Se colocou na posição diante de Deus. E eu não li aqui o texto com vocês, mas assim, já na ida dele para a casa dos parentes da mãe, para a casa de Labão, ele já tem um encontro com Deus. Já tem uma mudança na vida dele. E ele diz assim, realmente aqui eu sei que é um lugar sagrado. Quando ele ainda está indo. E na volta para a cidade dele, para a terra natal dele, Deus muda o nome dele. E agora o nome dele passa a ser Israel. E nós temos aí, né, várias histórias do povo de Israel. Tanto é que assim, a bênção de Jacó, de Israel, é tão grande que ele não é mais conhecido como Jacó, mas é o Israel, e aí é tido como o povo de Israel. E a gente vai ver em vários momentos da Bíblia, a Bíblia se referindo ao povo de Israel. Quando o povo de Israel está lá no Egito, que sai do Egito e vai e vai atravessar, né, para voltar para essa terra aqui de Jacó, para essa terra dos pais de Jacó, que eles passam um tempo no Egito e retornam. E aí a chamada travessia do Mar Vermelho é feita pelo povo de Israel. Israel começa a ser conhecido assim. O povo de Israel começa a ser conhecido assim.
e em ti. E nessa ideia das nações que começam em Abraão, Isaac, Jacó, nos alcança também. Essa bênção nos alcança. Então, ao invés de termos crenças limitantes, vamos ter crenças fortalecedoras. Vamos ter crenças em Cristo Jesus. Você vê o cuidado de Deus com cada um de nós. Vocês acham que Deus estava feliz pelo nome que escolheram para Jacó? Trapaceiro? Isso é nome? Para colocar em uma pessoa? O enganador? Não. Então Deus mudou o nome de Jacó, colocou Israel. Porque Deus não quer que tenhamos crenças limitantes, nem em nossas vidas mesmo, e nem quer que nós coloquemos em nossas crianças. Se você algum dia já fez isso com a sua criança, de dizer que ela não vai conseguir, e às vezes a gente fala isso, nossa, para ser médico, ela quer ser médica, olha aí. Agora veja se eu vou ter dinheiro para pagar uma faculdade de medicina. Não fala isso para sua criança. Vamos conversar com a criança sobre você quer ser médica. Vamos ver os meios que você vai conseguir ser médica. Quais são os meios? O que é que dá para ser feito para você ser médica? O que é que tem que ser feito hoje? Minha criança ainda tem 6, 7 anos. O que é que pode ser feito hoje que vai facilitar os estudos dela? Miriam, mas ela pode mudar, não querer mais ser médica. Ok. Se ela não quiser ser médica, é uma escolha dela não ser médica. Eu estou gastando hoje, vou comprar uma coisa de corpo humano, um desenho, um quebra-cabeça de corpo humano, sendo que depois ela nem vai nem querer ser médica. É uma escolha dela, gente. Ela pode querer hoje e amanhã não querer mais ser médica, querer ser advogada, mas o que é que podemos fazer hoje? Como a gente pode incentivar os sonhos das nossas crianças? Tem uma frase que diz assim, nunca diga a uma criança que ela não vai conseguir realizar os sonhos dela. Seria uma tragédia. E realmente, porque tudo começa nos sonhos de uma criança, de querer ser médico, de querer ser advogado, astronauta, seja lá o que for. O nosso papel como pai, como mãe, é incentivar, encorajar a nossa criança a fazer isso, a realizar os sonhos dela e tentar ver o que a gente consegue fazer ali, os meios, como é que dá para ser feito isso. Vamos fazer isso por nossas crianças e também por nós mesmas. Vamos deixar nossas crenças, as crenças que nos limitam, que a gente não... eu já estou muito velha para mudar de profissão. Eu já estou muito velha para tal coisa. Não. Vamos deixar essas crenças que nos limitam. Porque meu pai e minha mãe sempre falaram que eu ia ser assim, que eu sou estabanada, que eu sou... Você não precisa ser isso. Você não precisa ser isso. Você pode sim mudar. Eu tinha uma crença, eu não sei de onde veio, gente, essa crença de que eu era estabanada. E eu realmente acreditava que eu era estabanada, não sei. E aí passou um tempo, já adulta, eu comecei a olhar para o objeto que eu estava e com medo de quebrar, porque tudo eu quebrava realmente. E aí comecei a olhar para aquele objeto e dizer assim, eu vou pegar esse objeto com firmeza. Eu ficava com medo, né? E eu vou botar em tal lugar. E aí, hoje, eu já não quebro as coisas assim. Não é dizer que eu não quebro nada. Não. Porque quebrar alguma coisa, todo mundo quebra. Todo mundo derruba alguma coisa no chão. Mas é você não acreditar que você é aquela pessoa estabanada, que você é. E não dizer isso para sua criança. Gente, derrubar um suco, derrubar um bolo, é algo muito natural. Então, o que a gente tem que conversar com a nossa criança? Eu já falei aqui para vocês em um desses vídeos. Se a criança derrubou alguma coisa, orienta ela a pegar a vassoura. E se ela for pequena ainda, a vassoura estiver grande demais para ela, compra daquelas vassouras pequenas, uma pazinha. Não é nada demais você fazer isso com a sua criança. Você não está explorando a sua criança, como algumas pessoas acham. Você está explorando a criança. Não, ela derrubou, ela tem que ter responsabilidade com isso. E também, ela vai aprendendo aquilo ali e vai ficando menos
nervosa, menos triste com a situação, porque quando a criança já pensa, eu sou estabanada, ela já sabe, vou pegar isso e vou derrubar. E aí realmente acaba às vezes derrubando, porque ela já acredita que ela não tem firmeza na mão. Eu não sei porque que acontece. Aí o pessoal diz assim, tem a mão mole, né? Não sei se vocês, de onde você é, se tem esse ditado, essa conversa de fulano de tal tem a mão mole. Tudo que pega cá e derruba. E aí a criança realmente acaba tendo essa ideia de que tem a mão mole e tudo que pega derruba. Vamos fortalecer as nossas crianças. E sim, Deus muda as pessoas e Deus não quer que a gente tenha essa ideia. E eu falei para vocês que às vezes por causa de uma ação de uma criança, um comportamento temporário, passageiro, a gente acaba rotulando a criança como mentirosa, pirracenta ou outra coisa do tipo. E aí a gente acaba fazendo essas coisas em relação ao comportamento da criança. Mas se realmente for o caráter dela ser daquela forma, acredite, Deus transforma, Jesus transforma. E a gente vê isso bem na história de Paulo. Paulo, ele tinha uma personalidade, né? A Bíblia fala que ele era um homem sanguinário. Ele queria realmente, apesar dele fazer isso tudo em nome da Bíblia, em nome, né? Até hoje nós temos as chamadas guerras santas, mas ele tinha, Deus mudou a personalidade de Paulo. Deus mudou o caráter de Paulo. E Deus transforma, Jesus transforma. Então, ao invés de você rotular a criança como uma criança mentirosa, uma criança pirracenta, uma criança encapetada, ore pela sua criança. Ore a Deus pela sua criança. Peça a Deus que Deus transforme a sua criança. Quando eu era ainda criança, adolescente, tinha um temperamento um pouco nervoso, né? Digamos assim. E aí, um dia eu vi na Bíblia de minha mãe, no caderno dela de oração, uma parte que dizia assim, pedindo a Deus que Deus me desse temperança. Gente, isso realmente mudou a minha vida, porque quando eu li aquilo ali, eu vi que minha mãe me identificava como uma pessoa explosiva e eu tinha que realmente mudar aquilo ali. Eu queria esse fruto do Espírito, que é um fruto do Espírito, a temperança, né? Um dia a gente conversa aqui sobre o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é uma tangerina. Cada gominho é uma coisa, é amor, alegria, temperança. Então, domínio próprio. Se eu tenho o Espírito Santo, como é que eu posso ser explosiva, não ter domínio próprio, não ter temperança? Eu quero o fruto do Espírito completo, eu quero cada gominho da tangerina. E aí, eu comecei a dosar, né? Mais o meu temperamento, ter mais temperança, ter mais mansidão. E isso realmente é fruto da oração de minha mãe. Então, quando você perceber que na sua criança tem uma situação que você não está de acordo, não está gostando daquela situação, seja inclusive a questão da criança às vezes ter baixa autoestima. Ore pela sua criança, peça a Deus que transforme a sua criança segundo o coração dele, que seja uma criança segundo o coração de Deus, que possa ser uma criança realmente que glorifique o nome do Senhor, porque afinal de contas, tudo que a gente faz, a gente tem que glorificar o nome de Deus, o nome de Deus tem que ser louvado. Então que haja mais fé em Deus e crenças fortalecedoras, e força a gente encontra em Deus. É Deus que nos dá força. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Vamos sim acreditar que podemos, porque Deus nos quer em autoestima. Deus quer que sejamos pessoas de sucesso. Essa pessoa de sucesso não necessariamente é uma estrela ou questão de riqueza, não. É em relação à prosperidade. Mas isso também é tema para outro dia. Outro dia a gente conversa sobre esse assunto. Mas por hoje eu quero deixar para vocês essa reflexão.
qual é a crença, a sua crença limitante em relação a você mesma. O que você diz? Mas eu sempre faço isso. E qual é a crença que você está colocando na sua criança, no seu filho, na sua filha? O que você tem dito à sua criança? Então, comece a virar a chave, a mudar isso no seu comportamento e também ter atitudes de oração para com seus filhos, para com seu cônjuge, para que sim, você tenha um lar de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Por hoje nós vamos ficar por aqui. Se você gostou desse assunto, se esse assunto foi interessante para você, conte aqui pra gente. E conte também qual é a crença limitante. Assim como eu abri meu coração para vocês, abra aí seu coração para mim aqui também nos comentários. Me conte qual é a crença que te limitava. Vamos colocar assim. Porque de hoje em diante você vai refletir sobre isso e vai trocar por crenças fortalecedoras. Combinado? Curte nosso canal, compartilhe, deixe suas mensagens aqui pra gente, converse conosco. Se você quer que a gente converse sobre outro tema, vamos conversar sim, tá bom? Se inscreve no nosso canal. Um beijo fraterno.